Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje, iremos descobrir a verdadeira igreja que é a noiva do Cordeiro. E neste estudo, iremos falar de cada uma de acordo com o que está escrito. Existe um consenso entre todo o meio religioso que a igreja de Laodiceia é o tempo religioso atual que vivemos. Sabemos que no livro de Apocalipse, o Senhor tem advertência para as 7 igrejas, iniciando com a igreja de Éfeso. E diz o Senhor à igreja de Éfeso: conheço as tuas obras, e a única coisa que tenho contra a igreja de Éfeso é que ela abandonou o primeiro amor. E ele é bem claro ao dizer: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Já para a igreja de Esmirna, que é a segunda igreja, diz o Senhor: eu sou o primeiro e o último, que fui morto e agora vivo para sempre. Então diz: conheço as tuas obras e vejo tua tribulação e tua pobreza, mas nada temas, seja fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Diz também a igreja de Pérgamo, que é a terceira igreja: sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, pois retens o meu nome e nega a minha fé, pois sois a habitação de Satanás. Fala também a igreja de Tiatira, que é a quarta igreja, e diz: o Filho de Deus, aquele que os seus olhos são como chamas de fogo, conhece as tuas obras. Dei-te tempo para se arrependeres de suas más obras, e não se arrependeram. Então ferirei com a morte os teus filhos, e assim todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. E a igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome que vive e estás morto. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizeis: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim,
miserável, pobre, cego e nu. Agora vamos entender os pontos pelos quais o Senhor manda que João escreva aos 7 anjos das 7 igrejas. E qual destas 7 igrejas é a sua noiva? Vimos claramente que o Senhor diz para a primeira igreja, chamada de Éfeso, que ela abandonou o primeiro amor e por isto caiu. Então ela precisa reconhecer a sua queda e arrepender-se e voltar para o primeiro amor. Já para a segunda igreja, chamada de Esmirna, o Senhor declara abertamente que conhece a sua tribulação e sua pobreza que ela está passando. Mas para a terceira igreja, chamada de Pérgamo, o Senhor é claro e diz que nela está o trono de Satanás, porque ela refreou o seu nome e negou a fé. Por este motivo, Satanás fez dela a sua habitação. Já para a quarta igreja, chamada de Tiatira, diz o Senhor que lhe deu tempo para se arrependerem. Mas, se não se arrependerem, ferirei os teus filhos com a morte, porque eu sou aquele que sonda os corações e ninguém pode fugir de mim. E para Sardes, que é a quinta igreja, diz o Senhor: tens nome de viva, mas a verdadeira realidade é que estás morta. Esta igreja pode ser classificada como sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro podridão e morte. Já para a igreja de Filadélfia, que é a sexta igreja, diz o Senhor: pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mesmo sendo pobre, guardaste a minha palavra e não negaram o meu nome. E por este motivo, a terceira igreja, que é Pérgamo, que acham que são judeus, mas não são, e sim são sinagogas de Satanás, farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e assim entenderão que eu tenho amor por ti. Vimos claramente que nenhuma destas 7 igrejas foi declarada como a noiva do Cordeiro, porque a grande verdade é que a noiva do Cordeiro é um povo santo. É por este motivo que precisamos observar com atenção. E este povo santo, ou separado, que é o verdadeiro significado da palavra santo, pois este povo santo é o povo que foram tirados e separados justamente dessas 7 igrejas para formarem a verdadeira igreja santa e pura, sem mancha e sem ruga, porque esta é a noiva do Cordeiro, o seu povo santo separado para ser a sua noiva. Então, para compreendermos tudo isto, vamos ler Apocalipse 19, versículo 5 ao versículo 9, que diz: saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso.
Alegremo-nos e exaltemo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. A verdadeira igreja, de acordo com a palavra de Deus, é você e eu, se assim somos membros do corpo de Cristo, pois só assim é que somos justificados, purificados e livres de todas as amarras do pecado. Pois Cristo morreu para comprar com o seu sangue um povo para honrarem a sua palavra e glorificarem o seu nome, para assim guardarem a sua fé, sendo santos, irrepreensíveis, pois estes são a sua verdadeira igreja. Pois igreja, de acordo com a palavra, é ser e não ter.